Vai ser top, vem com a gente. A gente está aqui com o Marcos Vinícius, da representação de Minas, Alva Mineira, né, que a gente curte muito esse estado aqui, né? Conta pra gente um pouquinho o que é a Sul de Minas. Cara, a Sul de Minas é uma comunidade de pessoas apaixonadas por Minas Gerais. Então, a gente tem um jeito mineiro bem específico, né? Que encanta geralmente as pessoas. E a gente pensou, por que não levar esse jeitinho para uma comunidade, uma página no Instagram onde a gente poderia unificar todo mundo que tem essa mesma essência, que gosta do nosso estado e que gosta de conexão, né? De se conectar e de formar essa comunidade. E daí por diante a gente vem crescendo bastante, né? Uma comunidade que já tem alguns anos, mas nos últimos anos agora a gente teve um boom de crescimento e estamos chegando cada vez mais pessoas. Falar de inovação é sempre desafiador. A gente trouxe há pouco ali na palestra alguns cases de aprendizado prático. Eu até citei que não tinha nada científico, era tudo empírico. A gente aprendeu no suor mesmo. Então, casos como, por exemplo, como medir a inovação, é importante que seja medida. Tratar a inovação como um processo, porque de fato precisa ter início, meio, fim, cujo fim que seja sucesso, seria o melhor dos mundos. Então a gente falou sobre isso também. Citamos alguns cases da Uzi Minas, a gente tem vários cases, mas a gente trouxe alguns específicos que passaram por toda a esteira de inovação e conseguiram performar legal. E a minha visão, acho que eventos como esse, no Hacktown, faz a gente criar conexões permanentes e trazer inclusive soluções para problemas que a gente nem imagina que tem. E o que você enxerga de gap para fazer na inovação, né? Uma dica que você traz, assim, a inovação dentro das organizações, como ponto inicial, uma empresa que está querendo crescer nesse processo de inovação? Excelente pergunta. A gente também falou sobre isso ali. A primeira e mais importante dela, tem uma estratégia. Crie uma estratégia clara, que tenha um tempo, que seja, enfim, crie a sua estratégia, vá nela, porém, sempre volte para validar, porque ela pode, inclusive, pivotar. Como gap, eu enxergo um dos pontos principais, é a questão de liderança. Se há uma liderança bem engajada, bons sponsors para o tema, naturalmente a gente consegue ter mais alavancagem para a inovação. Então, de certa forma, faça um trabalho, a gente precisa de trabalho com a liderança, principalmente a média liderança que está espremida entre as entregas, a produção e os esforços auxiliares, como por exemplo inovação, segurança, ambiente, etc. Porque esse pessoal é muito importante para que as ações dos colaboradores cheguem a virar iniciativas e virem bons projetos. Trabalho com a liderança, boa estratégia e uma esteira bem clara para isso. A gente está tendo o prazer aqui de receber o Carlos Galvão, CEO da Unlimited, né, Carlos? Obrigado por ter aceito com a gente. Para quem não sabe, né, a Unlimited tem aqui a organização do circuito do Ironman aqui no Brasil, né, Carlos? 24 anos, olha só. E conta um pouco pra gente dessa questão, né, da questão do Ironman, né, das etapas, e aí depois a gente quer fazer uma perguntinha sobre você. Boa. Bom, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Primeira vez vim aqui no Hacktown, fiquei impressionado com o tamanho do evento, né, a quantidade de painéis simultâneos, palestras, enfim, então é muito legal e é um prazer falar da minha paixão hoje negócio, que se chama Ironman. Então a gente está há 24 anos nessa jornada, que começou em 99 para 2000. Eu era do mercado financeiro, trabalhei de 17 aos 30 anos no mercado de capitais, já fazia triatlon desde 94. E naquela época, lá, vamos há 30 anos, né? O Ironman já despertava muito interesse nas pessoas, né? Sim. Era uma coisa para maluco, é o Everest do triatlon. A gente ouve isso. E a gente não tinha muita informação, né? Essa que é a verdade. Então, e também eu fui instigado eu estava naquela época de 29 para 30 anos, eu estava com uma filha pequena que eu tinha 24 anos, e independente financeiramente, eu sempre aprendi com meu pai que dinheiro é uma commodity, se ganha e se perde, né? Eu queria fazer algo que tivesse realmente um impacto determinante na vida das pessoas. Eu fui atrás desse sonho de fazer com que o Ironman fosse essa mola propulsora de mudar e transformar a vida de milhares e centenas de milhares de pessoas. Então a história começou assim e de lá para cá já foram 24 anos, então realmente... E ele traz essa transformação pessoal, né, que
através de você também, né? Mudando de um segmento, Sem dúvida. empreendendo. Deu uma virada de 180 graus, na verdade, porque o mercado de capitais, você fazendo direito, você tendo a disciplina na vida, né, como um todo, você performa bem no mercado financeiro, né? Mas e aí, né? Eu queria realmente fazer alguma coisa que tivesse um propósito. E o Ironman, né, assim como o esporte como um todo, a gente comentou ali corrida de trail running, qualquer esporte é um movimento transformador na vida, principalmente dos meninos, né, de adolescentes. Então assim, a gente vem seguindo essa linha, muito pouca gente sabe que 99,2% dos nossos atletas de Ironman, o Ironman 70.3, que é o meio Ironman, são atletas amadores. É o que o americano fala de ordinary people, gente comum como nós, que se sujeitam a enfrentar um desafio como o Ironman. Então isso é maravilhoso. Eu quero. E ó, eu posso falar aqui que qualquer pessoa, em 6 meses está pronta para fazer um Ironman 70.3, que é um meio Ironman, nada 1.900 metros, pedala 90 km e corre uma meia maratona 21, triatlon sempre nessa ordem: água, bike e corrida. E o Ironman Full é o dobro do Ironman 70.3, nada 1.800, pedala 180 e corre uma maratona 42, vou lá um pouco mais embaixo. Mas eu falo sempre que qualquer pessoa que tenha os princípios básicos de um Ironman, disciplina, força de vontade, perseverança, resiliência, em 6 meses está pronto para fazer um Ironman 70.3 e em 1 ano pronto para fazer um Ironman, qualquer pessoa. E é perfeito. E essas qualidades que a pessoa tem que colocar, acaba trazendo para a vida também, né? Para tudo, né? Não tenha dúvida. Ela está pensando no Ironman, mas ela começa a entrar numa linha também disso para a vida pessoal, para o trabalho, para o estudo, para a família, para tudo, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos tem uma grande empresa de headhunting, que eu conheci um dos vice-presidentes lá, e ela é americana, então tem um link muito forte também com o Ironman. Então, o cara tá me falando que chega numa reta final de seleção, de C-level, são 3 candidatos. Se um deles tá no currículo Ironman Finisher, ele já pega e já descarta os outros 2. Porque justamente o que você falou, essa pessoa com certeza naquela corporação vai ter a disciplina, a motivação, a resiliência, o positivismo, o planejamento que uma corporação precisa. Então isso é muito bacana. Olá pessoal, estamos aqui com o Gustavo aqui da Teambot, que veio trazer muitos temas aqui de tecnologia, muita inovação pra gente, e trouxe um amigo aqui que é o Edu também. Gustavo, conta um pouquinho pra gente aí da Teambot, o que ela faz, o que você trouxe aqui pro Hacktal. Legal, nós somos uma startup de Maringá, no Paraná, e nós criamos um robô, né, interativo, que nós vendemos para empresas que buscam criar uma experiência diferenciada, inovadora e inteligente para as pessoas que são recebidas. Poxa, que legal! E você tem algum case, alguma coisa legal? O Edu tá querendo conversar com a gente, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sim, Edu. E aí, Gustavo, vocês têm algum case, algo legal aí de aplicação? Eu vou contar o mais recente, tá? A gente entregou agora, mês passado, um robô para Casa do Autista, que é um projeto da Prefeitura de Balneário Camboriú, hoje o maior complexo neurosensorial da América Latina. Lá o robô foi preparado com conhecimento sobre transtorno do espectro autista para receber as crianças e as famílias que são acolhidas nesse espaço. Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana. Caramba, que fantástico! Então dá para configurar ele para vários temas, objetivos aí que você quiser com informação. Exatamente. Edu, bom dia. Bom dia, meu. Qual é o melhor canal para a gente obter informações sobre o evento? O melhor canal é o marketing, em parceria com a RX Resultados Exponenciais. Vou mostrar o QR Code para você acessar. Uau, isso sim que é tecnologia, sabe tudo, Edu! Como é que foi esse envolvimento
momento, né, que a gente estava fazendo o warm-up aqui, falando um pouquinho dessa conexão, né, de criar uma conexão com um país, né, com o Brasil, e com uma nação, né, que é o Corinthians, né? Bom, eu passei 9 anos na Nike, entrei em 2012 e saí em 2021, e foi a experiência, para mim, né, foi extremamente rica, né, eu, assim, até em termos de experiências antes, eu tinha aberto a minha própria empresa no marketing esportivo, não tinha dado certo, mas me rendeu as qualidades suficientes para conseguir entrar na Nike. Comecei trabalhando com Santos, Bahia e Curitiba, no contrato da Nike com esses clubes, e depois eu fui trabalhar, né, na minha segunda parte com o Corinthians, Internacional de Porto Alegre e a Seleção Brasileira também. E eu era responsável por gerir o clube, mas numa parte mais comercial, na parte do P&L. Então, eu dava os inputs e fazia os briefings para desde os produtos, as camisas, né, o que a Nike ia vender, e depois computava os resultados, né, de vendas e tudo mais. O pessoal não sabe, mas para uma camisa, no dia que a camisa de futebol é lançada, o Corinthians lança uma camisa da Nike, esse processo começou 2 anos antes. 2 anos. 2 anos antes, quando você faz o briefing para começar a ver o que vai sair daquela camisa, quais são as histórias que a gente vai contar. E tem uma conexão, né, com o Ayrton Senna, né, que foi muito emblemático, né? Logo quando eu entrei, o Corinthians vinha num ano não muito bom, que era 2016, o Corinthians tinha sido campeão em 2015, campeão brasileiro. Em 2016 o Corinthians não vinha bem e as vendas caíram demais. E a gente via sempre isso, né? Como a Nike faz a venda, né, desses produtos? Você apresenta para o mercado 9 meses antes da camisa sair. E então, todos os varejistas, né, Tio, Centauro, as próprias lojas do clube, elas fazem o pedido em torno de 8, 7 meses antes da camisa sair. Como é que você vai conseguir prever o quanto vai vender daquela camisa? Porque, bem ou mal, a camisa pode ser bonita, ela pode ser feia, mas tem um fator de performance, né? Se o clube estiver em primeiro lugar, se o clube estiver indo bem, todo mundo quer comprar a camisa. Se o clube não está performando, não está indo bem, você não vende a camisa. Se você fez um pedido muito grande, você acaba ficando com muito estoque. E eu estava começando a perceber que as marcas, né, que os varejistas, eles estavam diminuindo os pedidos da Nike, porque eles não tinham essa previsibilidade, e como o time não vinha bem, isso estava afetando o meu outro ano, 2017. Eles já estavam diminuindo os pedidos. Como a gente já não tem muito, né, o que eu falei, os projetos começam 2 anos antes. E aí, a minha ideia foi pensar, precisamos fazer uma camisa atemporal, né? E eu comecei a pensar em ídolos, comecei a pensar em coisas diferentes, e quando eu pensei em ídolo, para mim, só existia um, que era o Ayrton Senna, e o Corinthians é o clube que ele torcia, e é o clube que poderia fazer essa parceria com o Instituto Ayrton Senna, como foi feito, e foi dali que começou a surgir a ideia, né? E foi muito interessante porque o primeiro desenho que veio lá de fora do pessoal dos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos não é viciado em Fórmula 1 como a gente é. Então eles não tinham a exata dimensão de quem era o Ayrton Senna, não haviam acompanhado. Então primeiro eu precisei explicar para todos eles como é que, né, quem era o Ayrton Senna e o tamanho da dimensão, e passar as vitórias e a emoção toda. Quando eles vieram com o carro da McLaren. O desenho era o carro da McLaren, que é vermelho e branco, que obviamente remete ao São Paulo, que é o rival. Exatamente. E aí a gente falou, não, temos que ir para um outro carro, e aí foi quando surgiu a ideia da Lotus, que foi onde ele teve a primeira vitória dele, quando ele deu, né, foi a segunda equipe dele, quando ele deu aquela crescida. E aí a camisa, quando veio, ela já veio no preto com dourado, já maravilhosa, tal. Foram poucos ajustes para fazer, e a gente tinha certeza que ia ser um sucesso, né? Como foi. E foi a coleção que mais vendeu de Corinthians. O Instituto Ayrton Senna só nos pediu uma coisa na época, que era: não deixem sobrar as camisas. Não queremos ver essas camisas no outlet sendo vendidas pela metade do preço. Então a gente só pôde, a Nike tem 4 coleções, ela trabalha com coleções trimestrais. Então a gente só pôde fazer uma venda, que foi no último trimestre do ano de 2018,
mas como coleção foi a maior que a Nike já, até enquanto eu estava lá, né, foi a maior que a Nike já tinha tido em cima de uma camisa. Sensacional. Fantástico, esse case é incrível. Isso é muito conexão de marca, né? Trazendo isso também agora para a questão do Red Bull Bragantino, né? Uma conexão de marca com uma população, e aí tem a história, né, do Red Bull estar conectada com a cidade de Bragança, né? Assumindo a gestão do clube, fazendo todas as transformações, que é um sucesso, que é um case de sucesso também, né? Toda essa transformação. E aí, eu queria comentasse agora um pouco para a gente essa perspectiva em relação ao Red Bull Bragantino nessa transformação e conexão com a cidade, né? Claro. Quando o produto, né, começando, né, a camisa, ela é o que mais aproxima o clube do torcedor. Claro, tem um jogo também, mas como produto fora do estádio, né, a camisa é onde você tem que trazer uma certa emoção pro seu torcedor. E a gente sempre procura fazer uma camisa, né, e remeter uma camisa que ela seja inovadora, como a Red Bull é, mas ao mesmo tempo ela tem que passar uma emoção que o pai, a mesma emoção que o pai passa para o filho ou para a filha, né, ou a mãe passa para o filho ou para a filha, quando vai levar no estádio pela primeira vez. Então isso tem que estar dentro do que a gente faz. Não adianta você ser só, inovador, eu quero ser disruptivo, eu quero fazer uma camisa. Você tem 3 camisas em geral, você tem 3 uniformes. Então tem condição suficiente de você poder trabalhar com uma camisa muito futurista, muito inovadora, uma outra mais clássica, uma outra com uma outra história bacana também. É isso que a gente procura fazer. E em Bragança Paulista a gente tem um desafio, né? Porque o Bragantino não é um time grande, né? O Bragantino é um time do interior de São Paulo, que teve, né, o seu auge no final dos anos 80, começo de 90, e que apresenta alguns desafios para a gente. Por exemplo, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, todos os clubes da Série A eram de capitais. Tirando o Santos, mas o Santos, a maior parte da torcida está em São Paulo, então ele é praticamente um time da capital. Só o Red Bull Bragantino que não era de capitais. E a menor capital era Cuiabá, com 700 e poucos mil habitantes. Bragança tem 180 mil. Então esse é um nível de desafio que a gente precisa. E aí, para conseguir, né, entrar nisso, primeiro, você precisa montar um time, né, e você precisa ir crescendo o seu time para que as pessoas vejam que você vai ser vencedor ao longo do tempo, que você inspire. Se você não for vencedor, você dificilmente vai conseguir inspirar. Agora, a Red Bull, ela tem o te dá asas, né? Então, no desenho, o Red Bull te dá asas. Para quem está olhando de fora, né, é o energético que vai te dar asas, você vai ter muita energia. Para quem está dentro, a Red Bull dá asas a ideias e pessoas. Então, a Red Bull pega as pessoas, os atletas, quando eles ainda não são vencedores, e ela transforma e dá asas a eles para que eles sejam vencedores. Então o nosso time, ele é um time que vai ter sempre a menor média de idade do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos que a gente for jogar. É um time super jovem, eu acho que tem média de 23 anos, mais ou menos, esse ano, e isso coloca ainda mais um desafio, né? Porque o Campeonato Brasileiro, feito de times centenários, com torcidas gigantes, e com estrelas, né? Hoje em dia você tem nos times do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do São Paulo, você tem estrelas. E o nosso time, você nunca vai ver a gente ir atrás de uma grande estrela já, com vários títulos, já, né, que já comemorou muita coisa. Nós vamos dar asas a esse pessoal. E isso leva um tempo, né? Isso leva um tempo. A Fórmula 1 demorou 13 anos para ter o primeiro título. O Leipzig, que é o nosso irmão da Alemanha, demorou 13 anos para ganhar o primeiro título. Nós estamos no 5º ano. Então, às vezes, a gente tem muita pressa, né, de chegar no lugar, né? Mas sim, você precisa conectar com a cidade, mostrar para a cidade que você está trazendo um time vencedor e, no nosso caso, principalmente conectar com crianças, né? A Red Bull Bebidas, ela não pode falar, o energético não é feito para crianças, ele é feito para 18+. Então, eles só podem comunicar a partir de 18+. Mas nós podemos comunicar com as crianças, né? E para você montar uma torcida do futuro, todo mundo que é torcedor sabe, a criança ou adolescente ali até 10, 11 anos, acho que é a última hora que ele vai mudar de time ali, se ele tiver que torcer, entendeu? Agora, se você deixar passar mais, e ele já for palmeirense, quando ele tem 14, 15 anos, corintiano, São Paulino, ele não vai mudar de time. Ele pode até ir no jogo, ele pode até consumir o produto, mas ele não é um fiel torcedor. E então o nosso foco inteiro lá em Bragança é conectar com as crianças de Bragança, com as crianças que estão surgindo
para que elas sejam os nossos torcedores do futuro. E isso leva a uma série de outras ativações também, né? Que você falou, a camisa fora do estádio, né? Mas tem as ativações também, que vocês têm a casa também. Tem. A gente tem uma casa, né, que é a Casa Red Bull Bragantino, que fica num lugar super premium na cidade. O estádio, né, o Nabi El-Chidi, o nosso estádio, ele é um estádio super antigo, de 1949. Então ele não é um estádio que vai te dar uma experiência Red Bull ou que a gente vai poder receber os nossos torcedores. Então a primeira coisa que a gente quis fazer antes de, né, começar o projeto de reforma do estádio foi entregar para os nossos torcedores uma casa que ela tem bar, ela tem venda, uma loja, ela tem experiências ali que a gente faz durante o dia, ela tem um atendimento ao sócio torcedor, uma venda de ingressos, para que a gente possa receber o nosso torcedor da melhor maneira, né? Então a gente leva atletas lá, faz sessão de autógrafo, né, dá pipoca, leva o Toro Lobo, que é o nosso mascote, que é o melhor mascote do Brasil, que dança, que faz coisas inacreditáveis. Então a gente leva ele lá, a gente tenta tudo isso para criar uma conexão com a cidade e principalmente com as crianças também. Fantástico. E isso é experiência, né? A marca é experiência, né? Isso é que conecta com o torcedor e também a marca que se conecta com o Red Bull Bragantino, né? Através de patrocínio, através de parcerias, etc. e tal. Que comentasse um pouco também essa jornada de patrocínio, conectando marcas com a marca Red Bull Bragantino e com o mercado como um todo, né? Muito legal, muito legal. Ou as marcas, né, que nos patrocinam também, porque a gente não é só, nós somos da Red Bull, mas nós temos outros patrocinadores, como os clubes têm também. A nossa camisa é a mais limpa, né, do futebol brasileiro, a gente tem poucos patrocinadores e vai ser sempre assim, mas a gente tem patrocinadores. Hoje, inclusive, junto com um patrocinador nosso, que é a Mr. Jack, que é uma empresa de apostas também, hoje a gente acabou de anunciar o Massa Bruta na América. Então, junto com o pessoal da Mr. Jack, nós vamos levar os sócios torcedores do Red Bull Bragantino para os Estados Unidos para ver um jogo do New York Red Bulls, que é o nosso time irmão também, criando uma experiência de poder ir na Broadway, de poder assistir um jogo de beisebol em setembro também, que já vai estar na temporada. E, enfim, são coisas que do mundo Red Bull que a gente tenta trazer para dentro do nosso plano de sócio torcedor também.